Então, em Apocalipse 5, nós temos aqui algo muito importante para entendermos a obra de Jesus. E temos um livro todo selado. Esse livro todo selado, ele se trata da escritura da terra. E quando Adão peca lá no princípio, na verdade ele pega a escritura e ele perde essa escritura, passando ela, ou passando a procuração espiritualmente para Satanás. Então, por que é necessário fazer essa introdução? Para que a gente possa entender o capítulo 5. Jesus, ele foi julgado pelo Pai, tá? Jesus, ele foi julgado. E ao ele ser julgado, ele nos justificou. A justiça dele ficou evidente, tá? E ele trouxe as marcas da crucificação, tá? Jesus, quando ele voltou à terra, Tomé teve dúvida e falou: Senhor, é tu mesmo? Eu não estou acreditando. O que Jesus, depois de ter ido ao céu julgado, volta na terra? O que ele faz com Tomé? Ele falou: Tomé, sou eu mesmo, eu ainda trago as marcas. Por quê? Ele está apresentando que ele é aquele que foi morto pela humanidade. Tudo isso verificado e testemunhado. Para quê? Para que o diabo não tenha nenhuma desculpa. Entende? Então, quando o Tomé tem dúvida, ele falou: vem aqui e toca. Toque em mim. Aqui nós temos exatamente esse momento, quando Jesus foi julgado. Ele se apresenta como um cordeiro, como se tivesse sido morto. Porque ele trazia as marcas da redenção. Entende? Então esse é o momento que Jesus foi julgado. E aqui nós temos as marcas. Ele apresentando: eu sou aquele que dei a minha vida pelo mundo. Eu sou aquele que... Vamos lá. Agora nós temos condição de ler o texto. Nós vamos ler o texto lentamente, Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Havia um clamor no céu, dizendo: quem será? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo, olha para mim, olhar para ele. Então, eu chorava muito. Quem chorava? O João. Por quê? Ninguém foi achado digno de quê? De abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, ninguém era digno de abrir o livro. Ninguém. Nem o Daniel, nem o Ezequiel. Lembra que nós lemos Ezequiel lá dizendo: Noé, Daniel e Jó, eles salvariam a própria vida, mas de mais ninguém. Tudo seria destruído, a cidade seria destruída. Ezequiel 14 fala sobre isso. Então ninguém, nem aquele homem, porque isso era impossível. Mas Jesus fez o impossível por nós, e aqui a gente tem a prova disso. Ele diz o seguinte: nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos disse: não chores. Eis que o leão da tribo de... a raiz de... que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Então vi no meio do trono os 4 seres viventes entre os anciãos, e em pé um cordeiro, como tendo 7 o quê? Olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita do que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação.
e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e seres viventes dos anciões, cujo número era o quê? Milhões de milhões e milhares de milhares. O que eles diziam? Olha que lindo. Vamos lá, gente. Então ouvi que toda criatura que é no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então o Pai sentado no trono e ao Cordeiro ali, esse é o momento exato, irmãos, que irá começar a tomada de posse da terra. Esse julgamento, ele vai startar a tomada de posse de todos os reinos. É quando a tribulação ela vai realmente começar no capítulo 6. Antes disso, está sendo liberada, dizendo: olha, a terra é do nosso Deus. Todos os limites, as extremidades da terra. Quem é dono disso tudo? Quem que é realmente o dono? Isso, irmãos, nós vamos estar lá para testemunhar isso aqui. Isso é pós-Apocalipse capítulo 4. É o momento que ele vai revogar a tomada de posse de toda a terra. Aonde abundou o pecado, vai agora superabundar a graça. Os inimigos se resistiram, eles vão cair 1000 a um lado, 10.000 à direita, os demônios vão cair, eles vão perder a posse que eles têm. Amém, irmão? Amém. E esse é o momento que nós vamos estar lá, irmão, em nome de Jesus. Dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero estar dizendo assim: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Por quanto tempo? Dos séculos. Sabe o que significa? O reino dele é perpétuo, inabalável, não tem fim. Daqui para frente, irmãos, não vai ter mais volta. Só que é o seguinte: esse é o momento que a guerra vai ser declarada. Os embaixadores foram arrebatados. Nós somos embaixadores? Amém. Então a primeira ação foi no capítulo 4. Vamos declarar guerra, vamos. Chegou o momento, é isso aqui. Precisamos de testemunha, precisamos. O tribunal de Cristo acontece. Os embaixadores estão tudo lá em cima. Aí faz uma reunião. Quem é que vai abrir? Quem é que é o dono da terra? Cadê ele? Aí aparece, olha só, isso aqui é forte demais, irmão. Olha isso aqui, ó. O verso 5. Todavia um dos anciãos disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quê? Olha o propósito. Jesus morreu para salvar o mundo. O para define o propósito. Então Jesus não morreu porque ele queria morrer. Jesus não morreu porque ele gostava de sofrer. Ele morreu porque morreu com um propósito. Assim, irmãos, nós devemos entender que a nossa caminhada nessa vida, a morte que nós sugestionamos a você, ela tem um propósito. É conquistar o reino eterno. Então hoje eu perco minha vida a fim de conquistar. Quem perde, acha. E quem acha, pode perder. Então, por que Jesus morreu? Para abrir o livro. Ele vai tomar a posse de tudo. Esse é o alvo dele. Irmãos, não é a igreja que faz isso, é ele. Nós vamos pregar o evangelho. Sabe, o oficial de justiça? Essa é a palavra que eu precisava. Por exemplo, antes do juiz dar a palavra final, o que o oficial de justiça faz? Vai levar a intimação. Olha para mim. O que nós estamos fazendo nas nações hoje? Levando a intimação. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos indo de porta em porta, de nação em nação, levando a intimação. Sabe por quê? Porque vai chegar esse momento, aonde vai chegar, foi avisado, foi notificado, foi avisado, foi notificado, rejeitou, aceitou. Agora ele vai abrir o livro para julgar o mundo. A guerra vai ser declarada. Os embaixadores já estão lá em cima. E ele diz o seguinte: então, verso 6, vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Quem é esse cordeiro? Só que tem um detalhe. Está dizendo assim: como tendo sido morto. Não está dizendo que é um cordeiro morto. Mas está dizendo assim: como tendo sido morto. Aleluia, são as chagas.
Jesus, o Cordeiro, ele está passando no meio e está mostrando as chagas assim, ó. Ele está validando a credencial. Eu paguei o preço. Eu resgatei. A terra é minha de volta. Dá glória a Deus, irmão. Colossenses, vai lá em Colossenses rapidinho, deixa Apocalipse marcado. Colossenses. Eita Deus. Colossenses 2, o verso 13. Diz assim: e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-os todos os nossos delitos e pecados. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-os aonde, irmão? Na cruz. Jesus lá em Apocalipse 5 está mostrando isso. Ele está mostrando que foi pago, que foi cravado na cruz. E despojando, diga comigo, despojando. Outra versão, como é que está despojando aí? Tem outra versão, 15. Todas estão despojando? Todas? Ótimo. A palavra despojar significa tomar. É como se fosse uma guerra e agora ele está tomando de volta. Isso é despojar. Ok? Despojando os principados, as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Então o que ele fez? Ele pagou a dívida, ele cravou naquela cruz. Agora o Cordeiro, como tivesse morto, ele está andando diante do trono e mostrando: eu paguei a conta, eu paguei a dívida, eu venci a morte. Amém? Volta para Apocalipse de novo, para a gente continuar. Diz assim, ó. Veio, então aqui, como tendo sido, achou aí? Ele tinha 7 chifres, bem também como 7 olhos. Esses 7 chifres falam de autoridade. Chifre fala de autoridade. Olha para você ver, irmãos, como o diabo é sujo. Algo que era para ser nobre, e a gente vê isso aqui, hoje é símbolo de alguém que não domina a sua casa e que a sua esposa o trai. Sim ou não? O diabo, ele tenta perverter tudo aquilo que é puro. Esse cordeiro, tendo 7 chifres, autoridade e poder. Esse é o ponto. Aqui é autoridade e poder. O cordeiro, ele tem 7 chifres. O que significa 7 chifres? Todo o poder. O 7 é o completo. Então, 7 chifres. O cordeiro, ele mostra as mãos e todo mundo olha para ele e fala: ele tem 7 chifres. O que significa? Ele tem todo o poder. Entende isso? E aí, aqui, ele agora, além de ter os 7 chifres, ele tem também os 7 Espíritos de Deus. Bem como 7 olhos. O que significa? 7 olhos. Vê tudo. Não apenas vê tudo, discerne tudo. O olho vê o exterior, eu estou vendo você por fora, sim ou não? Mas o Espírito discerne. Por isso que eu digo assim, olha, não estou sentindo algo assim. Entende? Não é assim que a gente fala? Ele, além de ter 7 chifres, toda a autoridade, além dele ter 7 olhos, ele vê tudo que está acontecendo, o cordeiro, ele ainda discerne a alma humana. Diga amém. Amém. Ok, 7. Vendo, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os anciãos, o que eles fizeram? Prostraram. Tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? Olha para você ver, os anciãos com as orações na mão. Aqueles que foram coroados, eles estão com a taça cheia de oração. Jesus disse: vigiai a todo tempo, orando, para que possais escapar e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, no capítulo 4, o tribunal de Cristo aconteceu. Esses anciãos, eles estão com coroas na cabeça, que são aqueles vencedores. E agora eles têm taças na mão cheias de oração. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você tem orado? Eles estão com as orações.
Eles estão com as orações. E essas orações elas vão ser derramadas sobre a terra. A sua oração, irmãos, é tão poderosa que se ela não salvar agora, um dia ela vai julgar as nações. É muito forte o poder da oração. Deus precisa, Ele conta com as nossas orações para julgar o mundo. Por exemplo, alguém vai chegar lá, pastor Ramalho, ninguém nunca orou por mim. Então Deus precisa que você ore por todas as pessoas. Você vai orar para essa pessoa ser salva. Você precisa orar, irmãos, nós precisamos orar muito mais. Se essa pessoa endurecer o seu coração, um dia ela vai dizer assim, olha, ninguém nunca orou por mim. Aí Jesus falou, não, tem oração aqui, ó, com o seu nome. Entende? Deus precisa. Ninguém nunca orou pela Somália. Aí Jesus falou, não, o povo do MCMP é o povo que orou pela Somália. Deus precisa das nossas orações para que a justiça completa seja estabelecida. Amém? Daqui para frente, a gente vê Jesus tomou o livro. Eu quero ampliar o seu entendimento para você entender o que vai acontecer daqui para frente. Presta muita atenção. Pode falar, pastor Amaro. É impressionante como Deus, sendo todo poderoso, Ele queria passar por cima de tudo isso. Ele queria passar por cima de tudo isso, Ele é soberano. Eu fico sempre sem entender as pessoas que pregam soberania de Deus com relação a uma venção salvação. Eu fico, se ele não presta atenção que Deus, ainda que seja soberano, Ele seguiu todo o ritual. Ele é imutável. Ele não mudou nem para ele. Nem para ele, nem para o filho dele. Nem para o filho. Ele seguiu tudo que isso era aí. justo para estabelecer o que é justo. É desse jeito. Tem uma aula que eu dou na escola de 2 anos lá, e eu falo para o pessoal assim, gente, deixa eu te falar um negócio para vocês. Deus é o dono da bola, Deus é o dono do campo, Deus é o dono do time, mas Ele é o juiz, Ele resolveu obedecer às próprias regras. Desse jeito. Entendeu? Ele é tão justo que Ele não vai mudar, Ele estabeleceu a regra. Então, Ele é o dono da bola? Sim ou não? Ele é o dono do campo? Sim. Ele é o dono do time? Sim. Irmão, Ele é dono até do jogador. Só que Ele é Deus, imutável. O que me faz apaixonar por esse Deus são olhar para os atributos, porque eles revelam quem Ele é. Olha, Ele escolheu te amar, Ele vai continuar te amando. Ele escolheu estabelecer regras e Ele vai continuar com essas regras. Então Ele te ama e você vai ter que se encaixar nas regras, nos princípios. E até o filho dele teve que chegar lá e dizer, ó, paguei o preço. Olha para o seu irmão, diga para ele bem espiritual assim, ó, Pastor, eu achei bem legal o versículo 7 que fala que ele tomou. Eu fiquei pensando, né? Eu só posso tomar algo de alguém quando é meu. Entendeu? Tem a autoridade, a ousadia. Exatamente. Então, Jesus teve a ousadia, né? De chegar em Deus e tomar o livro. Ninguém nem olhava. Agora ele chega perto e pega, igual a espada lá aquela espada que ficava ficada na pedra, né? Ele vai lá e pega, só ele podia pegar. Agora, presta atenção, uma informação prática que pode ajudar vocês a entender melhor. Eu vejo que ficou muito claro o capítulo 5 para vocês, o que está acontecendo aqui, mas presta atenção. No cartório, hoje, agora, nós temos cartórios espalhados no Brasil inteiro. Os cartórios, eles na verdade, dão uma certa segurança para a pessoa que é proprietária de imóvel ou de imóveis. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma fazenda, certo? Essa fazenda está no meu nome. Quando eu registrei essa fazenda, uma cópia desse documento ficou lá no cartório. Lá tem todos os meus documentos e tem a escritura, a quantidade de metro, está tudo documentado lá. Se tem água, se não tem água, se tem inclinação, se não tem inclinação, está tudo lá documentado. Lá tem o documento da fazenda e os documentos do proprietário. Se eu der a procuração para alguém, aquela procuração fica lá e ela vai para a mão do procurador.
O procurador, com a procuração na mão, ele faz o que quer. Ok? Mas quem é o dono? Eu sou o dono. Então, entenda, quem fez a terra? Deus. Só que quando Deus fez a terra, ele deu uma procuração para o homem. E essa procuração dizia que ele ia exercer domínio. Está lá em Gênesis 1, você conhece, a gente pode ganhar tempo aqui. E que ele ia dominar sobre os peixes e tal. A terra estava na mão do homem, mas a terra é de quem? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo é dele. Mas ele disse, olha, você é o meu procurador. Você vai administrar essa terra. Quando o homem pecou, ele negociou pelo desejo a sua herança. Ele negociou pelo seu desejo a sua autoridade. Com quem? Com o diabo. O diabo chegou com mentiras e ele sabia que se o homem pecasse, ele não poderia mais governar a terra. Porque a autoridade, irmãos, vem pelo nível de santidade e de proximidade que você tem com Deus. Quando Adão peca, ele se separa de Deus e perde a autoridade. O diabo sabia disso. Só que ele sabia que se ele fizesse isso, a terra seria amaldiçoada pelo pecado. E agora ele seria o dono da procuração. Então, foi isso que aconteceu. De quem é a terra? A procuração estava na mão de quem? Quem fez um negócio errado? O homem. Com quem? Agora, a terra está no poder de quem? De Satanás. Por permissão de Deus. Deus é justo. Naquela hora, Deus já podia ter acabado com o processo. Falou, ó, não gostei da brincadeira, a bola é minha, o campo é meu e pronto. Você já me deu problema aqui no céu, Satanás. Agora você está me dando problema aqui na terra, Satanás. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu vou fazer melhor. Eu vou mostrar para você que o meu filho vai vir um descendente da mulher e ele vai cumprir a justiça do jeito que tem se cumprido. Eu não vou mudar a regra, mas eu vou mostrar para todo mundo o quanto eu sou justo e pelos caminhos legais eu vou esmagar a sua cabeça. É. Quem? Satanás? Não, Deus está no controle de tudo, gente. Depois a gente fala sobre isso aí, mas Deus está no controle de tudo. O próprio Satanás, na hora que Deus quiser matar Satanás, ele vai matar. Mas, então, Deus é soberano, tá? Só que ele, hoje, ele tem legalidade. E isso vem aumentando. Presta atenção. Viaja comigo na maionese só um minuto. Eu não costumo viajar muito, não. Mas no começo ele era uma serpente, sim ou não? Só que depois teve adultério, teve assassinato, teve torre sendo levantada, teve incesto, sim ou não? Isso deu comida para a serpente. A serpente do Éden, ela comeu tanto dos pecados que no final ela é um dragão com asas. A serpente cresceu, mas mesmo assim ela vai ser destruída, esmagada e aniquilada. Aniquilada não gosto da palavra aniquilada. Condenada. Tá? Porque a aniquilação dá a ideia que assim, acabou. Não, ele vai queimar lá, vai queimar. Fica comigo, fogo. Pronto. Olha, quando você fala essas coisas, ele não gosta, mas taca fogo nele, irmão. Pode falar, pastor. Uma coisa interessante que me veio a ideia a respeito disso é que o intento de Satanás, na verdade, não era o homem. Todo o tempo ele queria atingir Deus. Exatamente. Todo o tempo ele quis atingir Deus. Lá em Gênesis a Bíblia diz que quando Deus cria as coisas, ele viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. E viu que Deus que era bom. Quando ele chega no homem, ele diz assim, viu Deus que era muito bom. Satanás não foi atrás da criação que Deus viu, que Deus classificou como bom. Ele foi atrás daquilo que Deus disse que era muito bom. E quando ele vence, entre aspas, naquele momento, naquela situação, ele joga na cara de Deus. Eu penso que aconteceu mais ou menos assim. Ele não é onisciente. Ele não é onisciente. Não é. Satanás não é onisciente. Não é, de maneira Quando alguma. ele teve aquela vitória parcial, aquela falsa conquista, né? Ele olhou para Deus e disse, está vendo que é muito bom, hein, cara? Tu é mentiroso.
tu é mentiroso, tu não é nada de poderoso, como tu está dizendo que é. E Deus assim parava olhando para ele assim, e ele achando que, fazendo fé. Estava abafando. Cadê o teu muito bom? Acabou tudo agora, desmascarei você. Deus, muito tranquilo, quando ele terminou o discurso dele, disse assim, que a carta da manga assim, disse, eu tenho Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Dá glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. É desse jeito, ele venceu, o Senhor venceu, amém? Então, presta atenção, vamos só concluir o raciocínio. Ele diz assim, só para completar, Ok. ele diz assim, que o poder fez antes que Jesus, agora Deus revela a Satanás, olha, já sabia de tudo. Eu já preparei antes da fundação do mundo, já estava preparado, eu já estava sabendo disso, você não vai me pegar nunca de calças curtas. É desse jeito, ele é onisciente, né? Desculpa a expressão assim com Deus, mas é só para a gente Amém. entender, né? Não, Satanás, perfeito. ele foi mais uma vez derrotado ali quando Deus disse, eu tenho Jesus. E ele vai consertar o homem e vai transformar ele em muito bom. Muito bom. É isso mesmo. Ele disse na cruz, está consumado. E lá no final de Apocalipse ele vai dizer, está feito. Ele vai concluir a redenção inteira. A redenção começou, mas ela vai terminar cabalmente. Até o final, ele vai tomar posse de tudo. E nunca mais vai ser de Satanás. Amém? Concluindo o raciocínio. Então, nós estamos entendendo caminhos legais, como funciona. Existe um cartório, amém? No cartório eu sou dono proprietário, lá tem uma cópia do documento, os meus documentos que são as credenciais. Essas credenciais também, lá naquele documento, pode ter uma procuração. Deus é o dono da terra, ok? Tem a procuração, mas a procuração dá pleno poder, tá? Então, quando Satanás agora tem o poder dessa procuração, ele perde ela quando Jesus diz, ó, eu fui lá, tomei, peguei a escrita de dívida, rasguei a procuração dele, já era. A procuração do Croix já foi, amém? Foi rasgada lá na cruz. Ele pegou a escrita, é esse o documento? Rasgou, acabou. Agora, Jesus é o detentor de toda a autoridade. E aqui no Apocalipse capítulo 5, precisava ver a identidade de Jesus. Qual que era a identidade do resgatador? As marcas. Deu para entender? Lá no céu está esse cartório. Lá nessa sala está o documento da terra. Esse livro é esse documento. Ninguém pode abrir, só quem é o dono. E Jesus é o dono. Amém? Agora, o juiz de Deus. Volta para a apostila. Quem pode ler para mim? Será uma sequência de fatos que ocorrerão divididos em grupos de acontecimentos, entre os selos, as trombetas e as taças. Pode ir. O sétimo selo ativa as trombetas, a sétima trombeta, as 7 taças. Então, o que nós vamos ver aqui na tribulação, que já começa no capítulo 6? Nós vemos o início de uma sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre quando chegar no 7, abre o 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, entendeu? Está dentro, por isso que eu citei, como se fosse um ponto. Então, eu vou fazer nesse raciocínio. Então, 5, 6, 7. Aí, dentro da sétima, abre uma sequência, que são as trombetas. Então, o sétimo selo desarma as 7 trombetas. As 7 trombetas desarmam as 7 taças. Ok? Vai ser uma sequência de fatos. Começa leve, nas trombetas pesa bastante, eu vou mostrar para vocês isso, e nas taças fica insuportável. As taças, elas são derrubadas nos últimos momentos. Nós não sabemos nem dizer quanto tempo, mas é muito curto. As taças não estão ligadas exatamente à metade da tribulação, como algumas pessoas pensam, mas é o finalzinho. É o final, já é sobre o reino do anticristo. É onde a Babilônia começa a ser destruída. É onde as orações começam a explodir tudo, meu irmão. Puf, puf, puf. E aí vocês vão ver, dá úlcera, dá tudo que você imaginar. É o final. O anticristo vai ficar desesperado. Fala, agora nós vamos lutar contra Deus. Tão desesperado que ele fala assim, nós vamos matar Deus com bomba, com arma. O anticristo é homem, gente. Ele é um filho do diabo. Eu vou explicar isso para vocês. Então ele vai lutar a Deus com o quê? Com arma.
Aí ele junta o exército e fala, vamos explodir Deus. Tadinho dele. Todos os exércitos reunidos. Vamos atirar em Deus. Jesus só vem. Ah, gente, essa cena eu tenho que narrar. Deixa eu ficar aqui. Então, diga comigo, os selos desarmam as trombetas. As trombetas desarmam as taças. Ok? Vamos dar um intervalo agora.